Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Iniciando o Atualidades Pampa de hoje para todo o estado do Rio Grande do Sul. Já até aviso as pessoas, aquelas que eventualmente estão com dificuldade aí nesse interior do nosso estado, de pegar a nossa imagem, de sintonizar, de assistir. Estamos em plena estruturação de digital para todo o estado do Rio Grande do Sul, para que você tenha uma qualidade melhor de imagem. Então, até as coisas se efetivarem, até as coisas ficarem concluídas, às vezes tem algumas localidades que estão com dificuldade de acessar a nossa emissora. Um dia que, confesso aos senhores, eu tenho muita coisa boa, muita coisa legal para falar com vocês, porque nessas últimas horas, 4 mulheres foram assassinadas, vítimas de seus parceiros, ex-parceiros, né? Acidentes terríveis na nossa cidade. Hoje, em plena Cidade Baixa, um acidente que deixou pessoas presas ferragens. Nesses acidentes aí, teve gente que veio a óbito, assim como morreu mais uma vítima do tiroteio, daquela invasão, né? Ali lá em Campinas, na Catedral. Quer dizer, tem muita coisa boa. As manchetes hoje eram tristes. Eram muito tristes. E é a realidade. É isso que nós estamos vivendo. E aí eu fico com a esperança, efetivamente, de que essa demora de Beltrame para dar resposta ao governador eleito Eduardo Leite, talvez tenha algo de positivo. Talvez ele se compadeça da nossa dificuldade e que compre ou que tenha o Rio Grande do Sul como um outro grande desafio para ele. Vamos ver. Dona Magda, foram 48 horas, 4 feminicídios. A bancada aqui a gente tem tratado e a gente não tem tido medo de ser repetitivo, porque isso é uma pedagogia, isso é uma mudança de cultura. Para mudar uma geração que demora 10 anos e nós não vamos nos furtar. E ali tem um exemplo clássico do que a gente traz, o que a gente debate. A Dona Carla tem no seu site? É no Facebook no mesmo, Facebook. Minha página profissional. Essa matéria. Tem um exemplo clássico do que nós discutimos aqui, Dona. Horas antes de ser morta, ela dizia para os próprios, ela estava num churrasco, ela estava com seus amigos ali, e ela dizia, não, ele nunca vai fazer isso, porque as pessoas já estavam preocupadas com ela e dizendo, olha, cuidado, ele até porque tinha acesso à arma por ser um ex... Mas ela estava fazendo um jantar para os amigos na casa dela, sim, e é a ex-mulher do policial. O que eu quis dizer é como ela não acredita, não ela fez nenhuma não acreditava denúncia. de que mas ela fosse... foi até a delegacia. Não, ela tinha feito os procedimentos, mas o que eu quero, o alerta que nós estamos dando é que horas antes de ela morrer, ela ainda dizia aos amigos, não, os amigos preocupados, diziam, não, ele não vai fazer, ele não vai chegar, isso aí, ele ameaça, mas não faz. Por que a gente está trazendo esse caso? Exatamente porque fazem sim. E tem que acreditar. Por isso que tem que fazer não só o BO, como ficar atordoando na delegacia, depois de pedir a medida protetiva, qualquer incomodação, qualquer sinalização, ir lá e comunicar que ele está violando as questões, entendeu? Até são porque 4 mortes em 48 horas. E até é um absurdo. Desculpe te interromper, Ruxa, mas para contribuir, a delegada deixou bem claro, não cumprir medida protetiva, né, descumprir a medida protetiva, é crime inafiançável, e essa pessoa então vai para o presídio. Por isso que a lei então apoia essas mulheres. Sem dúvida. E é muito difícil de romper esse ciclo que se coloca e as pessoas questionam, mas como que a mulher não vai e não denuncia? A mulher tem muito medo de denunciar, ela tem muito medo de ser morta, ela tem medo que os seus filhos, né, acabem sofrendo ou que sua família acabe sofrendo. Mas a delegada disse assim, já tem estudos que comprovam que a mulher demora 10 anos para romper o ciclo. 10 anos ela fica sofrendo, ela fica sendo violentada, mas não consegue, porque realmente é uma situação muito difícil ir até a delegacia, falar com a delegada ou com o delegado dizendo que o marido bateu, que o ex-companheiro bateu, que o pai do filho ou da filha bateu, ou que o próprio filho bateu, ou que o pai, enfim... As pessoas têm esperança de que a coisa melhore. Essa é a segunda, cara, eu não queria perder o bonde da história, cara. Dizer o segundo ponto que é muito importante. Não adianta espaçar o tempo.
Porque esta moça, por exemplo, que foi morta, ela já estava há 6 meses separada. Não foi, quer dizer, não é coisa ainda do violenta emoção, ou se separou esse fim de semana, não é de momento. Quer dizer, já dá para reconstituir a vida, dá para seguir, então tem que acreditar que o mal pode acontecer. E para essas pessoas, só uma legislação forte como nós temos e a denúncia que impõe a ela fazê-lo. A gente aborda essa questão do feminicídio, que ainda é algo novo a ser falado, apesar de ser repetitivo o termo, de todos estarem falando, principalmente no Brasil, onde uma mulher morre, 2 mulheres morrem a cada hora no Brasil, vítimas do feminicídio, porque não é uma questão de amor, é uma questão de poder. A pessoa, o ex-companheiro, se sente dona, proprietária, que a pessoa não pode seguir a vida. Então, existem muitas mulheres que, por a relação hoje de Facebook, redes sociais, os familiares, então a mulher que não tem a vergonha de admitir isso, de procurar ajuda, de ir até a família do seu companheiro, que também precisa estar ciente dessa situação, porque essa pessoa precisa buscar ajuda, porque só no ano de 2017, 4.473 denúncias foram feitas por mulheres, e algo que tem que ser mudado também, e fica aí o alerta para o poder público, que é a questão de colocar o feminicídio como sendo crime, porque isso relaciona nas estatísticas a relação que a pessoa teve, a pessoa que acabou vítima desse homicídio, porque ela teve uma relação passada, não é simplesmente um homicídio sem nenhuma maneira de fazer essa estatística para ajudar também, até mesmo para que isso comece a ser uma pauta importante para se tratar dentro das instituições. Eu não sei se eu vou contribuir com o que eu vou dizer, mas é um pouco do meu sentimento. A mulher que é de alguma forma agredida pelo seu parceiro e que poderá levar até ao que está acontecendo, até o homicídio ou feminicídio, como queira, o nome não muda o resultado. Se ela tem vergonha, então ela que pese a vergonha que ela tem com os filhos, se ela morrer, ficarem sem mãe. Então, eu acho que, sabe, de alguma forma a gente tem que fazer esse apelo. Porque, assim como aquele que diz que vai se matar, ele vai se matar. É a mesma coisa do sujeito. Ah, não, ele não vai fazer. Vai fazer. Então, se não pensam, pensam em si, pensem nos filhos que deixam. E principalmente procurar na internet, porque já existem muitos vídeos e documentários que falam como perceber a violência, esse tipo de soquinho na parede, o primeiro empurrão, essa coisa é progressiva. Então, tome cuidado com seus parceiros, tome cuidado com as suas relações, principalmente aí as mulheres, que infelizmente no Brasil ainda não se combate isso com tanta seriedade. E quero dizer aos parceiros que tomem cuidado com as suas mulheres, que tem mulher batendo em homem também. Vão acabar com esse negócio. O Chicão já contou uma passagem aí que eu não quero nem lembrar. Eu não quero nem lembrar. O Chicão foi agredido. Não, mas é a televisão. O Chicão foi agredido. Eu acho que a mulher tem que testar o homem primeiro. Ela tem que chegar e dizer assim para ele: querido, eu fui assediado hoje por um rapaz na rua, muito bem intencionado, gostou de mim, um cara boa pinta, o que tu acha disso? Tu nota o homem pelo fair play. O homem, tu nota... Eu digo assim, que legal, querida, mostra que eu tô com uma mulher maravilhosa, que se você quer ficar com ele, pode ir, tudo bem, não tem problema. Vamos terminar. Agora, se o cara diz, quem é aquele cara, já vem aquele ódio letal, já faz um BO antecipado. Faz um pouco de sentido. Porque é um bundão, é verdade. Concordo. Tem aquele filme do Tom Cruise que a gente fala muito, Minority Report, fala muito disso aí. O verdadeiro bandido, ele dá sempre uma tendência, o assassino, o psicopata, principalmente o marido, aquele que faz parte da família, o teu maior inimigo é aquele que está do lado do teu trabalho. O inimigo dorme, dormindo com o inimigo. Está dormindo com você e não o inimigo do Grêmio Internacional, não é o Boca Juniors. É quem está mais perto. Esse que tem a postura de eu faço, eu aconteço, porque mulher minha, não sei o que. Esse é perigoso. Esse é o perigoso. Esse é o bundão. Mas é um bundão que um dia ele tem uma raiva. Não, é um louco, né? Como homem, ele é um bundão. Porque o sujeito que faz isso não é homem. Mas, Vitorino, não tem dignidade. O corno sempre tem um momento de valente. E aquele momento pode ser trágico. Eu queria valente. É um minuto. Não, ele é valente contra um ser fisicamente exatamente, uma covardia total e indefeso. Sim. Mas se ele mata esse ser inferior... Aí ele é valente, porque se uma mulher dessa tem um irmão
ou um pai com um revólver na cintura, eu duvido que esse vagabundo faça alguma coisa. Dona Magda. É um covarde. Deixa o seu Marley falar, por favor. Tem muito o componente do medo e da resignação da mulher. Determinadas mulheres que apanham 1, 2 vezes, elas assumem uma culpa que elas não têm. Alguma coisa eu fiz... Exatamente. Pra merecer. Alguma coisa merecer. Da lavagem cerebral. Então, é uma coisa que a mulher vai assumindo, aí bate, dá um tapa, dá um empurrão, xinga, porque o moral talvez seja pior do que o tapa, do que o soco, de empurrão, de qualquer coisa na frente dos filhos, especialmente quando o companheiro chega alcoolizado e sai do seu juízo que ele nunca teve. Então, a mulher tem que tomar essa atitude, né? E tem mulheres que são literalmente de faca na bota. O camarada avança, elas põem uma faca no pescoço. Eu conheço mulher assim. Tu sabe como ninguém, Marlene, pela tua experiência, a tua sabiência, é o seguinte... O cara perigoso, ele antes dele atentar contra a mulher fisicamente, que é uma coisa abominável, ele atenta moralmente. Quando ele ofende a mulher, já é um indício que essa ofensa um dia pode se transformar num... Ele oprime, né? Oprime, exatamente. Eu quero só lembrar, viu, dona Ana, que a questão do feminicídio já foi uma evolução da legislação, que foi tirado o crime geral, de crime de homicídio, criar a figura do feminicídio para que nós criássemos uma estatística, e por isso que temos ficado tão estarrecidos com ela. A segunda, que nós trouxemos os 4 casos de morte em 48 horas, mas há um outro caso circulando na internet, Chicão, de um homem agredando uma surra na mulher, pego por uma imagem de cima, a imagem de ontem para hoje, porque ela se negou a dar um nome dele por empréstimo para ele. Ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro, ele deu uma surra. Olha, mas uma surra que tu vê, te revolta, assim, que tu fica... É inimaginável, assim. Então, não são só os casos que terminam, mas existe a agressão permanente até ter um caso final. Então, esse assunto hoje, eu não vou tratar como epidemia, mas se tu, como disse a Ana, os casos hoje, se fores quantificar, há que se começar a ter que entender, mas dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, o que está havendo, porque está demais, está muito além do normal. Mas, Ruxo, o senhor está encandeando o ambiente. Ruxo, tu te lembra no ano passado, aconteceu um caso, esse caso eu vi muito da noite, eu me revoltei, eu não denunciei a casa aqui, porque eu sou amigo dos donos, mas um absurdo. O cara deu em cima de uma mulher numa determinada casa noturna em Xangri-Lá, uma mulher muito bonita. E a mulher não quis ficar com o cara, é normal, né? Não gostei de ti, não fiz. O cara pegou uma garrafa de champanhe, quebrou na cabeça da mulher, deu até um talho, saiu no jornal, tudo. Isso aí acontece... Drogado, certamente. Isso aí acontece muito, dona Magda, sabe por quê? O homem, ele se acha superior, coisa que não é, acho que todo mundo é igual, o sexo, então ele se revolta pela negação da mulher e agride. Eu acho um crime total isso. Uma covardia absurda. Quando eu ouço o comentário de vocês, me vem à mente as palavras da doutora Tatiana, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher. Ela disse, olha, é dramática a situação. Dramática. Ela vê coisas inacreditáveis na Delegacia da Mulher. Ela disse, Gustavo, eu não tenho como relatar para você o que acontece todos os dias lá. E eu não tenho como colocar um policial ao lado de cada uma dessas mulheres. E são dezenas, centenas, milhares de mulheres que passam pela delegacia todo mês pedindo socorro, clamando por socorro, implorando por socorro. A doutora Rosane, que era a titular da Delegacia da Mulher antes, ela disse, Gustavo, tem mulher que eu não deixo de sair dentro da delegacia. Eu estou vendo que se ela sair dali, ela vai morrer. E eu não tenho o que fazer. Ruxo, é 20 a 25 pedidos de medida protetiva por dia. E a bem da verdade, a Justiça tem colaborado com a Delegacia da Mulher. Os juízes têm se manifestado bastante diligentes e céleres. A delegada pede, eles têm dado. Mas não adianta. Esse tipo de gente não respeita o papel, não respeita a justiça, não respeita a lei, são irresponsáveis, são inconsequentes, são, na minha opinião, pessoas fracas.
Não é forte quem faz isso. Não, quem faz diz a violação. É doente. A violação da medida protetiva. Principalmente nesses casos onde a delegada deve saber muito bem, mas a questão das mulheres também serem dependentes desses parceiros na questão financeira, porque o parceiro começa de uma forma a trabalhar que ela não merece promoções, que ela não merece trabalhar, que ela merece ser constantemente, ela é diminuída pelo parceiro, então ela começa a criar essa dependência. E essa dependência também é importantíssima para o controle do parceiro sobre a parceria. E até o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em novembro agora, ele lançou a comarca de Porto Alegre, terá uma vara de júri especializada em feminicídio, trabalhando apenas com mulheres para tratar desses casos. Então, fica aí que é uma coisa positiva, porque são mulheres que entendem outras mulheres, porque o constrangimento até de falar nessas situações com outros homens que não compreendem o lado emocional em alguns momentos. E antes que alguém diga assim, isso é um problema social e tem a ver com classes sociais. Não. Não tem, não. Não tem, não. Independe do dinheiro que está no bolso ou na bolsa. Pode ser até que tenha uma maioria, porque as mulheres têm essa dependência de meia dúzia de discussão, mas os números são assustadores nas outras camadas. Eu só quis trazer a questão de nós avançarmos, sairmos além do socorro jurídico, como tu traz para nós aqui, a questão da psiquiatria, da psicologia, porque eu estou dizendo porque a doença, ela começa com a conivência da mulher. Eu já trouxe esse exemplo aqui. Quando começa o namoro e aí ela bota uma saia curta, não quero saia curta. Exato. Aí ela se sente amada. Ai, como ele me ama. Tá cuidando de mim. Como ele cuida de mim. E isso começa assim, mas quando isso começa numa evolução, aí tu não consegue limitar isso. É por isso que as pessoas têm que começar a aceitar aquela coisa do empurrão, né? O empurrão. Ou soco na parede. O empurrão. Mas a delegada ela tira alguma coisa no chão. Isso é sintoma de que a delegada hoje falou exatamente o que o Chicão disse. Geralmente começa com a violência moral. Para depois partir para a violência física. Então já tem que prestar atenção quando tem a violência moral, porque é o indício que vai começar tudo. E é violência hoje, igual, né? Eu vou falar alguma coisa aqui que vem da história, vem dos anos 70, e o Mani sabe disso. O meu maior medo do feminicídio é que pode se tornar uma banalização. A gente fala todo dia, todo mundo... Então, bater em mulher é normal, a mulher não reclama e não pega a cana. Me diz um cara aqui em Porto Alegre que pegou cadeia, 5, 8 anos de cadeia, que está no jornal que bateu numa mulher. Eu não conheço. Na história brasileira teve um, Doca Street. Que matou a Pantera, matou. Agora quem bate... E no primeiro julgamento foi absolvido. Foi absolvido. E depois tá solto ainda, porque a boa pinta, playboy, tá solto. Eu concordo contigo, mas quero dizer que a legislação evoluiu bastante. A mulher que esteja nos assistindo hoje, ela vai e pede uma prisão, uma medida protetiva. Qualquer violação, ela comunica. E aí sim, a delegada já pode pedir a ordem de prisão por violação de medida protetiva, entendeu? A medida tem que ser dada pelo juiz, mas depois isso se acelerou exatamente porque senão tinha esse ato aí. Agora, sabe que tem um componente nisso aí que é muito preocupante, que é o uso reverso dessa situação. A Lei Maria da Penha vem sendo usada nos divórcios litigiosos, virou arma a favor da mulher. Jurídica. Eu vou citar um caso aqui, passando, não vou entrar em detalhes, mas tem um caso de uma discussão, digamos aqui em Porto Alegre, né? Uma separação litigiosa em que ela disse para ele, nós somos sócios na empresa, mas eu vou cuidar da empresa. Se você entrar na empresa, eu vou arrumar uma Maria da Penha para você. Arrumar. Arrumar, exatamente. O que é isso? É o componente que envolve uma lei feita para ajudar e socorrer a mulher, sendo oportunizado para circunstâncias absolutamente distorcidas. Tu tens toda a razão, Gustavo. Então, assim, e esse caso, doutor Ruschel, eu milito muito nas varas de família, é mais comum do que se imagina. Os divórcios litigiosos, aquele momento de tensão, a Maria da Penha virou uma arma na mão da mulher. Então você chega em frente a um policial na delegacia da mulher e diz, olha, ele me deu um tapa, me bateu, me empurrou no chão. O policial reduz a termo. A senhora quero. É tudo automatizado. Então uma coisa que foi feita para defender a mulher, para ajudar a mulher, vem sendo muito mal utilizada. E a própria polícia já sabe disso. Tanto que
Os policiais, as policiais e os policiais da Delegacia da Mulher são preparados para uma entrevista mais longa. Escuta, mas peraí, vocês se separaram, mas tem discussão de patrimônio, tem divórcio, quem é o seu advogado, quem é a sua advogada, tem ação na justiça de divórcio, e aí o policial vai sentindo o que está acontecendo. E, infelizmente, isso também se tornou mais comum do que se queria, do que se deveria recepcionar numa situação como essa. Vê, Marli, como é possível distorcer uma coisa que era para fazer exclusivamente o bem. Agora, o Chicão pensou um fato aí absolutamente importante. O Abdelmaci, Roger Abdelmaci, ele praticou 40 ou 50 estupros. Foi condenado a 230 anos de prisão. Ficou 3 anos e pouco, foi para casa. Filha, qualquer país do mundo é pegar perpétuo. Sim, foi para casa, está com problemas, estou doente. Mas esses assassinos que estão matando essas mulheres aí, anotem, esses caras 3, 4 anos estão soltos. E tem gente defendendo o João de Deus. Tem a progressão de regime, tem não sei o quê, aí não tem a coleira não, a tornozeleira. Não tem o não sei o quê, não tem lugar na progressão de regime. Aí o juiz manda cumprir prisão domiciliar, manda cumprir... Doido desse, prisão domiciliar? O nosso telespectador no WhatsApp perguntou, nossa telespectadora, perdão, a Helena. Carla, é verdade que o Ministério Público pediu a prisão do monstro, do João das Trevas? Ela fala que é o João de Deus. Você tem como descobrir? Sim, Helena, é verdade. O Ministério Público de Goiás pediu a prisão do médium João de Deus, que fez a primeira aparição hoje. Fez atendimento. Atendimento, né? Ficou com um grupo de pessoas, se disse inocente, mas que está na mão da justiça e que se faça justiça e tudo mais, mas disse que é inocente. Mas mais que 200 mulheres já fizeram denúncias contra ele, e eu acho que embasado nisso que o Ministério Público pediu a prisão preventiva. Ele era um Rasputin. Nós estamos falando aí de presunção de prova e sem alusão de corpo de delito. Mas veja como a presunção ela é forte. Primeiro, são mais de 200 mulheres. Porque o Gustavo trouxe um caso aqui importante que repercutiu, que a gente tem que sempre se preocupar com a histeria coletiva de se criar um ambiente de denunciação, né? Tu trouxesse. Mas veja bem, aí são 9 estados diferentes, mais o Distrito Federal. Nós temos mais de 200 mulheres que já fizeram. Hoje estava em 40 e poucos depoimentos já, porque já começaram a colher os depoimentos. E o modus operandi dele é muito parecido, Gustavo. Ele trazia a pessoa, aquilo interessava, porque ele fazia a sessão pública também, né? Começava na pública. Na pública. Depois ele chamava no cantinho. O que interessava, ele levava para uma sessão particular. E ele virava a pessoa de costa, né? A pessoa, supostamente, e aí a pessoa começava a se perceber apalpada, se começava a sentir o toque, né? E ficava, a expressão comum entre elas é petrificada, porque tu não associa, se tu vai numa balada e um homem te agarra, pô, tu faz, mas tu tá esperando, tu tá num balada. Agora, tu ires num lugar, uma pessoa que tu tens como um santo, uma pessoa que tu idealiza que vai salvar a tua vida. Os depoimentos que a gente tem ouvido de mulheres assim, uma que o pai estava com câncer, ela foi lá pedir a cura do câncer. E ela foi lá porque ela acreditava que ele teria o poder de... Então ela vive aquela inconstância entre reagir, mas e o meu pai? E aquele... Ele ameaçava, ele dizia. Exatamente. É pelo teu pai. Não quer a cura do teu pai. Então a mulher se submetia a ser vista, sendo com penetração, sem penetração, não interessa, a violação, ela é ali, ela é escandalizante. Não é consensual. Né? Então teremos aqui, eu acho que estamos em 200, mas vai passar longamente, e eu não tenho a mínima dúvida. E tem registros ao longo da história, né? Tem. Quase 10 anos. Não, 40 foram anos. Os 2 processos que ele teve fora, né? 40 anos. 40 anos. Falta de provas. E hoje que eles tentaram fazer, né, que fosse um dia normal, enfim, algumas das pessoas que estão ao redor dele, enfim, gritavam, hostilizaram a imprensa, praguejaram, dizendo que as pessoas iam ter câncer, uma bobagem, entendeu? Mas, sabe... Só para a gente trazer a informação de que o Ministério Público de Goiás se preocupa, eles já começaram a fazer coletar esses depoimentos, falar com essas mulheres, e a preocupação, além das 2 psicólogas que fazem
fazem parte da equipe, também 2 tradutoras. Porque o que é preocupante são que mulheres de outros países que procuravam atendimento na casa Dom Inácio Loyola, que é onde o médium fazia os atendimentos, elas passaram por essa situação, passaram por esse constrangimento, esse abuso. Então precisa também desse meio campo de tradutores para tentar compreender, porque não foi só aqui mulheres brasileiras. Mas, Ana, que importância essa força-tarefa, viu? São 5 promotores experientes e 2 psicólogas, exatamente, porque muitas mulheres têm dificuldade até agora, né, de externar isso, né? Passado 10 anos. É uma marca. Exatamente, a dificuldade, porque precisa do detalhe. Sabe por quê? Porque sempre prova, né? Alguém vai dizer assim... mas ela deve ter feito alguma coisa. Ela devia estar com a saia curta, devia estar com decote. É ou não é assim? Num primeiro momento é isso. Eu passei por 2 situações pessoais. Inclusive no meu livro eu cito, trocando os nomes, porque a situação foi muito crítica. Eu namorei muito tempo, uns anos atrás, uma mulher muito bonita em Porto Alegre, que era modelo, que ela perdeu a virgindade dela com 13 anos, visitando um médico com a família. Isso faz a cabeça de uma forma, como tu estava falando, é inacreditável. E a outra foi lá se penitenciar e o cara me tomou a mulher. Me bateu a carteira. O cara provou para a mulher que eu não era legal, que ele era o cara, que ele daria uma vida bacana. É uma coisa hipnótica. Um dia eu perguntei para o pai Paulinho isso. O pai Paulinho me disse que esses caras têm esse dom mediúnico de entrar na tua cabeça e fazer coisas horríveis até. Agora, tem 2 aspectos nessa discussão que eu queria levantar aqui. O primeiro deles, pelo que tem se tomado conhecimento, esse cidadão fazia cirurgias, as chamadas cirurgias espaciais, mas com bisturi na mão. Ele abria pessoas, utilizava álcool para higienizar e abria pessoas, fazia cortes, tirava tumores. O Conselho Federal de Medicina, assim como também o Conselho Regional de Medicina lá de Goiás, nunca tomou uma atitude em relação a isso. E o outro aspecto que eu quero levar em consideração, diante desse fato, existia também um outro componente que é, por ser uma atividade charlatânica, vamos deixar bem claro, de medicina, porque eu acho que o espiritismo não tem esse tipo de coisa. Tem nada que ver, aliás, isso é outro capítulo. Isso é outro capítulo. Tanto que as organizações espíritas estão indignadas. O presidente da Associação Nacional de Espíritas, dizendo que ele é espírita e ele não é espírita. Ele não é espiritualista. Ele é o espiritualista, espiritualizado, sei lá. Mas é safado. Safadista. Esse tipo de procedimento que ele adotava é um procedimento altamente invasivo, de médico, como o Chicão citou. Sim, tu está falando. Ou seja, ele passava a mão, ele fazia cortes, ele fazia exames, enfim. Então, assim, nós temos aí um campo vasto para investigação, porque, olha bem, pode parecer que eu estou querendo defender o rapaz lá. Não estou defendendo ninguém. Eu apenas estou levantando hipóteses que precisam ser apreciadas nessa hora. Se ele trabalhava com essa atividade pseudo-mediúnica e exercia praticamente a medicina charlatânica, ou seja, ele apalpava pessoas, ele cortava pessoas, era inevitável um processo um processo epidérmico, de aproximação epidérmica extremada, ou seja, a palpação mesmo. E aí eu levanto a questão, quer dizer, não quero julgar como uma catarse, mas nós temos um componente que pode induzir a isso. Que é? Da palpação, pela atividade médica, na minha opinião não, comprovadamente charlatânica, ele não é médico. Sim. Ele não é médico. Quem faz um corte, quem faz um procedimento cirúrgico é um médico. Procedimento legal. Habilitado. Então, assim, eu gostaria de colocar esse tema em discussão também. Até que ponto aconteceu, até que ponto houve uma indução ou uma dedução, até que ponto... uma permissão também. Uma permissão. Então, é preciso se avaliar isso com muito cuidado. Mas, Vitorino, isso aí que tu falou, Vitorino, é uma coisa tão complexa que na cirurgia plástica tem casos de médicos que já fizeram isso pelo poder que o cirurgião plástico tem, dona Magda.
em cima da paciente na hora, e o poder ilusório dele, o doutor Bumbum, no caso disso aí. Você vai ter o bumbum mais bonito do Brasil, ele tinha história com a mulher, papai. Não, mas teve um caso aqui no Brasil, o médico fazia inseminação artificial, você recorda? Inúmeras mulheres. Às vezes nem precisava. Imagina a mulher que ia operar com o doutor Bumbum, dizia, ele passou a mão na minha bunda. É normal. Ou então, o médico, ela vai colocar a prótese de seio e diz, ele passou a mão nos meus peitos. Que isso? Ele fez o test drive. Isso aí. Não, é isso que eu tô... Não, olha bem, o doutor Bumbum tem quantos aliens para se livrar? Não, nós estamos falando sério. Construindo uma figura de linguagem aqui absurda, uma hipótese. Mas aconteceu, doutor Bumbum, é real. Mas é um componente... Não é o caso de se lamentar ainda, porque aí não quer entrar na questão da religiosidade de cada um, né? Mas milhares e milhares de pessoas acreditam. O que lhe torna mais cretino é porque milhares e milhares de pessoas acreditam e acreditaram nele. Ele tem esse sucesso porque ele deve ter algum dom de produzir bem. Alguma coisa ele faz. Ele produz bem. Alguma coisa ele faz. É evidente, o de se lamentar duplamente, então é porque esse homem acabará segregado, porque a produção de provas, avalanche de provas que vai trazer ele ajuda as pessoas de alguma forma. Mas ele ajudava as pessoas, então a tristeza é isso. É porque ele não teria milhares de seguidores, pessoas ao seu lado. O número de pessoas prejudicadas Dona Magda, é muito maior. Eu ouvi as pessoas dando depoimento assim, não, ele jamais faria isso, ele é uma pessoa boa. E tu vê que são pessoas boas, pessoas de idade, que veneram, essa é a expressão que eu procurava. Pessoas que veneram. Ele é venerado pelas pessoas, é verdade. Então aí tu vê um cara desse que usava desse dom que ele recebeu, sabe lá de quem, tá? E eu usava se aproveitar das pessoas. Mas a história é cheia de casos. É duplamente, né? O Mário, Charles Manson, não era mais ou menos isso? Uma seita em Los Angeles, o cara disse que tu ficava com ele, a mulher que ficava com ele ia pro paraíso. Só o Chicão Tofani. Eu vou externar a minha admiração pelo senhor, em alto e bom som aqui nesse programa. Quando o senhor disse instantes atrás que se alguém chegasse para sua esposa, para sua mulher, essa mulher chegasse... Chicão, olha, eu encontrei um camarada, boa pinta, bonitão e tal, que me propôs para ir com ele e tal, o que eu faço? Aí o senhor disse o seguinte, não, vá, então, tudo bem. Eu não aguentaria Eu fiz isso pessoalmente. Mas eu não conseguiria fazer. E a mulher terminou casando com o 14º homem mais rico do Brasil, que é a maior rede de relógios de calçados aí. A minha esposa, mãe dos meus filhos, vem dizer para mim que tem um cara afim dela e eu tenho que dizer... Mas o fair play, não adianta mulher quando não quer mais, não tem como fazer. Mas então é outra coisa. Esse menino Marni, o Chicão tem outra cabeça. O Chicão... Eu acho que já tinha outra, já de stand-by. Já tem uma de stand-by louca pra se livrar. O Chicão não quer matar. Mas ele sofre. Sofre. Se ele se apaixona... Faz a seguinte pergunta pra ti, Marcos. Cuidado, que quando tu me pergunta, a mulher chega e diz problema. Assim, o seu Magno, eu não tô mais afim de ti, pintou um cara maravilhoso, bilionário, trilionário, vai dar uma Ferrari de noivado. Vai, querida, seja feliz. Porque tu não consegue mais segurar, mano. Não, mas Mas não adianta, é só o cara com um revólver matar a mulher. Não mas ela é a mãe do teu filho. Não tinha filho. Aí tem figuras diferentes. Não tinha filho. Era namorada. Construiu uma família. O Chicão é diferente. Muito diferente. O Chicão é como ele Mas tu vai segurar a mulher por causa dos filhos? Muito, mas o Chicão é único. Graças a Deus, se tivesse 20 ou 30, nós estava frito. Mas, dona Magda, tu acha que a pessoa vai segurar por causa do filho? Não, segurar não segura. Uma relação? Não segura. Não segura. A mulher vai, ela pega. Não segura mesmo. E a mulher, quando tá afim de ti, cruza o Brasil pra ficar contigo 2 horas, pega o avião e vai embora. Vai a pé, inclusive. E diz pro marido, eu fiz um selfie com ele é maravilhoso, tu não é. Muito bem. Vamos falar de mulher, vamos continuar falando de mulher, mas vamos falar de coisas boas, tá? Gustavo Vitorino, presta atenção que agora eu vou falar uma coisa séria. Gustavo Vitorino, eu tive o privilégio na tarde de hoje... Tá me xingando. Não, mas agora eu quero falar sério contigo. Quero falar sério contigo. Tá? Olho no olho. Ele tá me maltratando. Ex-marido é ex-marido. Olha aqui, ó. O Alexandre Lau tá fazendo um óculos pra mim com célula fotossíntese, pra mim pra noite de Réveillon. Não tem célula fotossíntese.
Como é que foi teu celular? Foto cromática. Fotossíntese das plantas, coisa, criança. Foto cromática, foto sensível. Tá, atenção, edita o programa aí, volta aqui. Tira a fotossíntese. Gustavo Vitorino. Mas o resto tá bem besteira. Não, mas para, eu quero falar. Não, tudo bem, não tem problema. O Vitorino. Dessas, que besteira que tu diz, essas é até essas mais leves. Deixa assim, olha aqui, ó. Hoje eu tive o privilégio de fazer a formatura de mulheres, especificamente, porque o conjunto era de mulheres, por isso que eu quero falar sobre isso agora, que a gente está falando de mulheres, que agora elas vão reproduzir uma série de ensinamentos, uma série de coisas às outras pessoas sobre modo de vida, sobre especificamente prevenção e promoção de saúde. Aonde eu estive? Na ANAPS. Hoje é terça-feira, eu estive na ANAPS. Bacana. E hoje, algumas pessoas, muitas pessoas, porque é um curso que eles têm, tá? Que eles ministram para os sócios e sócias da ANAPS, que é a Associação dos Aposentados, enfim, que o Gustavo Vitorino e eu falamos muito aqui. E foi a cerimônia hoje, então, de formatura do PAPS, chama Programa de Apoio em Prevenção e Promoção à Saúde, na sede da ANAPS, ali no centro da cidade. Então, assim, foi muito emocionante de ver que é uma outra maneira das pessoas sobreviverem, né? Num país como o nosso, numa sociedade como nossa, que os idosos ou as pessoas depois dos 60 anos são defenestradas do convívio, são pessoas que são debochadas, são encostadas num canto e muitas vezes, ver as atividades dessas pessoas. Um grupo de mulheres, 11 mulheres, fizeram os 6 módulos e hoje elas receberam com toga, com tudo, se formaram justamente neste assunto. Elas vão reproduzir, são os elementos, são agentes reprodutores desta saúde. E também grupos de outras pessoas, umas que estão no módulo 1, 2, 3, porque só depois do módulo 6 é que tu consegue. Então, assim, foi um momento muito bonito, muito emocionante. Eu saí de lá feliz, porque eu me vi naquelas mulheres. E acho que a gente tem que se ver nessas pessoas, né? Elas hoje são felizes. Tem gente que emagreceu, porque eles têm um programa também de emagrecimento. Eles estão com uma equipe de psicólogos, estagiários da Universidade Anhanguera, que às vezes a gente fala aqui também no programa sobre a Anhanguera. Então, assim, é um crescimento que aquela gente está tendo e tu vê pessoas que eu conheci o ano passado, que eu conheci no início desse ano, elas estão resplandecentes, sabe? Então, fora isso, eu tenho uma lista de pessoas para mandar um beijo só para ti, Gustavo Vitorino. Inclusive, na porta da C&A, na Rua da Praia, que eu fui comprar uma Havaiana para mim, comprei o número errado ainda para minha própria pessoa. A mulher me parou e disse, eu adoro vocês, beijou, abraçou, disse, mas eu adoro mesmo, é o Vitorino. Então, eu quero dizer a vocês que se todos nós tivéssemos a possibilidade de conviver com essas mulheres, ou até participar desses eventos, eu não sei se pode, eu sei que hoje... E o Jorge Costa, que é quem está sempre à frente de tudo isso, ele não estava no evento hoje. Que pena, porque o Jorge Costa foi pregar umas coisas, não sei aonde, e caiu. Caiu, levou pontos na cabeça. Nossa. Aí ficou em casa. Mas a Sandra Ramalho, que é a responsável pela comunicação, por toda a parte da festividade da ANAPS, estava lá. Estavam todos, obviamente, que o Newton, a Eunice, o doutor... Tem um doutor que eu acho que até é médico de alguém aqui, a doutora Carlen Luz, que são as pessoas que estão à frente justamente deste trabalho. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana. Eu sei que eles têm um programa de TV, né? Quem tem acesso, assistam, porque a formatura foi muito bonita, com discursos muito bonitos, emocionante. Porque se tem uma coisa que é certa, se Deus quiser que a gente não morrer antes, é que a gente vai envelhecer. E ali a gente vê pessoas que estão envelhecendo com dignidade e que transmitem para os outros tudo isso. Transmitem amor, felicidade, graças a essas pessoas que um dia tiveram a ideia de criar essa associação. Muito legal essa ideia. Já que a gente está aqui fazendo recomendações, amanhã na Cameron, a livraria Cameron ali do Shopping Valic, lançamento do livro
que eu tanto falei aqui, e agora eu trouxe o livro. O original está aqui. Exibido, eu também tenho. O livro, ganhou também o livro? Eu também tenho. Ganhei. Esse livro é do jornalista, historiador, professor Carlos Pena, em que ele conta a história da Zona Norte de Porto Alegre. E a capa não poderia deixar de ser o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Para quem não sabe, nasceu na Zona Norte de Porto Alegre e voltou à Zona Norte. Falando para quem não sabe, eu não sabia, mas um amigo querido aqui, o José Carlos Silvano, que tu falasse ontem. José Carlos Silvano, fundador da transportadora Roma, está na página de número 69. E este que está falando com vocês está na página 71. Seu Silvano iniciou os estudos na Escola Salgado Filho. Lá, ainda na infância, conheceu um grande amigo considerado até hoje como irmão, o advogado e jornalista Gustavo Vitorino, que participou de vários momentos de sua vida e o acompanha até os dias de hoje. Que bonito! Uma amizade de 57 anos, que eu me orgulho. O Silvano é meu irmão, né? E o Carlos Pena registrou isso nesse livro. Tem muitos amigos da ZN lá. Mas ele conta aqui, Chicão, uma coisa muito interessante, e eu vou repetir o que eu sempre disse. Isso aqui é livro que deveria estar nas bibliotecas das escolas aqui em Porto Alegre. Conta a história de uma região de Porto Alegre, desde os primórdios. E você sabe quem é, Ruxo, que assina o prefácio do livro dele? A neta do Baltazar de Oliveira Garcia. Que deu o nome. O Zé Ricardo. Eu quero só me somar às tuas homenagens. Primeiro dizendo que o livro começa com homenagem ao Grêmio Futebol Porto Alegrense e homenageia também a Dona Ema, que é uma conselheira. A Dona Ema, a sua história se funde com a história do Grêmio. E ela é viva, né? Vai receber uma homenagem amanhã, inclusive. Estará presente. Vai receber uma homenagem. Ela se funde com a história do Grêmio, ela cuida do nosso museu lá. Olha, se ela cuidar a casa dela, como cuida do nosso museu, eu imagino como seja a sua casa. E a Dona Ema é sensacional. Ela várias décadas lá conosco, então acho que ele faz essa homenagem, não poderia ter sido mais feliz. Então eu quero aqui de público também me somar a todas as homenagens, especialmente a Dona Ema. Amanhã, então, 8 da noite, na acho que é às 18. Cameron, é 8, a partir das 2 da noite, na livraria Cameron. O professor e historiador Carlos Pena vai estar lá autografando o livro, recebendo as pessoas. A livraria Cameron fica ali no Bourbon Valley. Posso fazer duas homenagens? Na Zona Norte. O Lindóia Garden, restaurante do Zé Ricardo, na Zona Norte, para te almoçar todo dia de graça. Eu gosto da ZN, eu tenho grandes amigos na ZN, mas eu nasci na Zona Sul, a Zona Sul charme de Porto Alegre. Não tem um livro. Eu também. A Zona Sul é o lugar mais legal de Porto Alegre. Eu moro ali, tenho amigos ali, vivo ali. Ali é Zona Sul? Não, eu moro na Zona Sul. Zona Sul começa em Santa Teresa. Não, Zona Sul é lá Assunção. Obrigado, que não sou eu. Presta atenção. Hoje não é o dia de discutir. Hoje não é o dia de discutir a Zona Sul. A Carla nasceu no coração da Zona Sul. O Chicão Tofani mora numa das artérias do coração da Zona Sul. Mas vamos lá, que é homenagem à Zona Norte hoje, não é para comparar zonas aqui para hoje. Deixa o Mário. Vamos deixar o Mário e a Carla e o... duas homenagens. Duas. A primeira a esta figura aqui, ó. Esse CD é um CD raro com 50 canções do Sr. Francis Albert Sinatra. Frank Sinatra, nascido em New Hoboken no dia 12 de dezembro de 1915. Esse cidadão, para mim, maior cantor, eu tenho praticamente todos os discos que foram gravados da história da música popular dos Estados Unidos. Além dos filmes, eu tenho uns 15 ou 20 filmes estrelados por ele. Uma das figuras, um dos maiores mulherengos e alcoólatras que se tem notícia, né? É impressionante. Teve caso com fulana, teve caso com cicrana, etc, né? E como as pessoas sempre, inventam muito. Não inventam. Não, senhor, porque eu li a biografia que ele escreveu junto com um camarada lá e ele leva. Eu já contei 200 histórias. Não era meu amigo. Meu amigo é o senhor. Meu amigo é o senhor. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Vamos dizer, bom, mas deixa eu concluir a história do Sinatra. Deixa, eu e o Gustavo o Sinatra até hoje. E aí quando eu ouço determinadas figuras aí na televisão cantando músicas que o Sinatra gravou, eu fico espantado com a cara de pau dessas pessoas cantarem. Mas isso também não interessa, interessa aqueles que gostam da música, aqueles que vivem da música e que percebem as nuances. A voz, The Voice, ele foi a maior figura da música popular americana, o maior astro, o maior carisma da música popular americana. E o segundo é o Silvio Santos.
que hoje completa 88 anos de idade, em plena atividade, continua sendo o maior animador. Apresentador é uma coisa, animador não tem como ele na televisão brasileira. Um abraço ao Silvio, que eu devo a ele, uma vez me deu um grande elogio lá em São Paulo, mas não me contratou, mas tudo bem. É que o teu cachê é muito alto, né, Marne Barcelos? Sobre o Silvio Santos. Só para o Frank Sinatra, antes, já que o Marne falou de primeiro, estaria completando para quem gosta de ler, o Gay Talese fez um jornalista sensacional, fez um texto, Frank Sinatra está gripado, foi um perfil que ele criou, o Frank Sinatra não quis conversar com ele, ele acabou conversando com todo mundo que cercava o Frank Sinatra e acabou escrevendo um dos perfis que até mesmo o Frank Sinatra disse que foi um dos mais efetivos. Ele fez o prefácio? Não, ele escreveu o livro? Não, ele escreveu um perfil para a revista Square. Então, para quem quiser, e também honra seu Não, repete que eu não prestei atenção. Sobre o Silvio Santos, repete o quê? O nome da pessoa para saber. Eu só queria encerrar. O Sinatra, ele casou, pela segunda vez, casou primeiro com a Nancy Barbato, depois Nancy Sinatra, teve 3 filhos, um deles, inclusive, Frank Sinatra Jr., que morreu recentemente. Mas, e a Nancy está viva até hoje. Mas ele se apaixona pela Ava Gardner, uma das mulheres mais lindas, considerada o animal mais bonito da face da Terra. E a Ava Gardner corneou ele com a maior... O que é isso? Mas o que é isso? É verdade. Mesmo o seu É a verdade. É uma vivência com essa chinelagem toda. Mas foi o que aconteceu. Bom, com isso, ele entrou em depressão profunda. Ele tentou suicídio. Não passava nas portas? Ele tentou suicídio, perdeu a voz. Consegue se recuperar com um filme chamado A um Passo da Eternidade, onde ele ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante. Filme maravilhoso, estrelado pela Deborah Kerr e o Burt Lancaster. E no final da vida, a Ava Gardner, vivendo na Inglaterra, passando dificuldades financeiras, quem foi lá, pagou todas as contas e esteve com ela até o seu último suspiro. Frank Sinatra. O corno é sempre benevolente. Dona Magda, eu quero só completar o seu raciocínio. Pois não, deixa muita bobagem numa mesma Olha aqui, agora tem que deixar um pouco o pessoal do lado ele não corneou ela, por acaso. Milhões de vezes. Mas então, ele era mulherengo. É difícil de moralizar. E é bonito, é bacana, macho, meu filho é macho. Ele era galinha. Ele era mulherengo. Ele não fazia por mal. E ela corneou. Ele não fazia por mal. Para, Marcos, isso aí tá embutido o machismo. Até com cabeleireiro. Tá feia, pai. Dona Magda, eu quero voltar ao Silvio Santos, porque essa matéria... Que era amigo dele. Qual é a matéria da Guampa? O senhor não domina? Não domino. É uma matéria... Eu quero voltar ao Silvio Santos, que completa hoje 88 anos. Há uma discussão, já está definido que terá um filme sobre a sua vida. Mas estão criando uma briga, uma celeuma, porque ele não autorizou, mas não proibiu. Mas ele então ele quer, mas está fazendo conta que não quer. Que interessa. E houve uma passagem muito pesada, seu Mário talvez estivesse morando lá na época, que foi o sequestro da filha. Foi. E ele não quer que isso seja trazido, embora seja uma parte importantíssima da vida dele, sem dúvida, para que não provoque, para que não traga a ideia, para que não relembre tudo que a família passou, né? Então eles estão muito trancados nisso. E existe uma linha que quer fazer só dos anos 2000 para cá, e aí perderia a parte mais bonita dele, que foi exatamente o início de toda a sua história. Então, o filme está definido, já até o ator já está definido. É um rapaz que apresenta uns programas de domingo. Eu não sou familiarizado com esses nomes aqui, mas ele é do... Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, exatamente. Quem tem produção tem tudo, meu filho. É minha produtora. Ela lê, inclusive, a tua cabeça, ela sabe o que tu vai falar. Ele já está definido, ele disse que está conversando com o Silvio Santos para pegar características pessoais, mas a biografia em si ainda não está montada. E eu agora vou ler o WhatsApp, porque eu também quero, né? Homenagear os telespectadores que se comunicam através do WhatsApp. Muito justo, hein, dona Carla? Justíssimo. Oi, Carlinha. Diga ao nosso bondoso Marne que hoje quem estaria de aniversário seria Frank Sinatra. Não consegui ler antes. E quem se comunica é o Luiz de São Leopoldo. Também sobre a questão do feminicídio. Mesmo com notícias tristes, não consigo deixar de elogiar a bancada pelo enfrentamento da Maria da Penha. Sou advogado e vejo que para alguns homens ainda não caiu a ficha que podem ir para a cadeia. Daí, batem nas mulheres, vão em cana e ficam de chororô. Primeiro, uma mulher que casa ou vive ou namora um homem deveria receber um troféu, pois é um privilégio ser amado por uma mulher. Parabéns
E um abraço especial é o Henrique Massetti. E também o nosso telespectador diz o seguinte: finalmente o cidadão Gustavo Vitorino tem razão sobre o sentido reverso da Lei Maria da Penha. Eu sou um caso que, apesar de ter guarda dos meus filhos, foi vítima dessas atitudes proveitosas em litígios familiares. Muito bem lembrado, e o pior é que essas denúncias falsas ficam marcadas para o resto de nossas vidas. Parabéns a todos pelo debate de hoje, merece e tem muita importância. Um grande abraço a todos. Só não assinou. Eu só não gostei dele dizer finalmente, seu Gustavo Vitorino tem razão. Porque deve ser alguém que não concorda contigo. Concorda. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Angélica Rolim, nossa telespectadora, amiga, que está de aniversário hoje. Angélica, mil felicidades, parabéns a você. Saúde e paz, hoje, sempre, o resto a gente faz da sua vida. Então vou para os meus abraços aqui, dona, tenho distribuído durante a semana, porque para não acumular, dona Magda. Então vamos ligeiro aqui. Seu Carlos Lima e a dona Sandra Lima, que são sogros, o sogro e a nora do nosso meu querido Paulo Merlo, a Terezinha da Silva Henrique de Cachoeirinha, e a sua dona Vilma Jaeger Nicote, toda a família Nicote nos prestigia. Esqueci ontem, levei um xingão, mas está hoje aqui sendo homenageada a família Nicote. Bom, então eu vou um pouquinho mais longe, eu vou a Veranópolis, onde a dona Carmen e o senhor Vili estão assistindo Breitenbach. Assistem o nosso programa todas as noites. Eles são pais de uma amiga querida que eu tenho, que é a Silvia Breitenbach, e avós agora do lindo Marcelo, um menino lindo, 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 que nasceu não faz muito tempo. Então, um beijo, dona Carmen, um beijo ao seu Vili, aí em Veranópolis. Marne. E na Califórnia, essa história é uma história que vocês vão rir. Duas freiras, durante 10 anos, pegavam um dinheirinho do caixa do colégio e iam para Las Vegas jogar. Que boazinha essas freirinhas, hein? Não sei, isso eu não sei. Deus perdoa isso? E isso chegou a $500 mil. Até o momento pegavam, não sei como é que iam lá, até a Nevada ali, até Las Vegas, e jogavam dinheiro, $10 mil, $2 mil, e vamos lá jogar. Eram amicíssimas as duas freiras, até que foram descobertas e hoje estão profundamente arrependidas. Aí vão ter que devolver o dinheiro, não elas vão ter que devolver o dinheiro. Aí a pergunta é, elas serão condenadas? Evidentemente que a justiça americana vai condenar isso, mas isso é uma coisa horrível. Duas freiras, tá aqui, freiras da Califórnia, roubam dinheiro do colégio e vão jogar esse dinheiro em Las Vegas. A que ponto chegou... E o que se faz em Vegas, fica em Vegas. Com certeza, até os casamentos. E o que se faz nas pirâmides, ficam nas pirâmides Nas também. Catacumbas. Nas catacumbas. Pois na pirâmide de Gizé, no Egito, um casal resolveu filmar o ato sexual. Eles foram até lá, subiram a pirâmide, e aí montou lá, encaixou o pau de selfie. Lá ele é pau de selfie! Calma, dona Carla esqueceu nervosa. A dona Carla me deixou nervoso. A dona Carla e o seu marido estão... Não, calma. Vamos lá. Ela prestou atenção em tudo que a gente falou. Encaixou o pau do selfie. É a única parte que eu vi. Entre um tijolo e outro da pirâmide, ele colocou o pau de selfie para fazer a filmagem. Gente, calma. Aí a mulher se despiu, tudo isso está filmado, e aí eles fizeram sexo na pirâmide e depois colocaram na internet. Botaram no YouTube e tudo mais. E aí depois reclamam. E aí foram presos porque... Eles acharam o máximo. Quem reclamou foram os proibidos de voltar para o Egito. Exatamente, proibidos. Foi uma falta de respeito, segundo o governo do Egito. Mas o vídeo já circulou e tem muito sucesso. Muito bem. Seu Ruxo, esses dias o senhor falou de passear de catamarã, não sei o quê. Uma telespectadora que eu peço desculpa, mas no dia eu não consegui fazer a pergunta. Inclusive, e agora estamos aprazados, eu e a senhora, de fazer... Estamos aprazados. Não vamos convidar o doutor Vitor? Não, só nós dois é que sabemos. E podemos convidar a sua consorte. Os demais, sim. O consorte também, né? Ela quer saber aonde pega o catamarã. De pera, aonde pega o catamarã, por onde que ele anda. O que o senhor sabe sobre a vida do catamarã? Eu quero lhe dizer que fui ao nosso glorioso 360 graus. Domingo. 360 graus. Fazer a caminhada, porque como havia conhecido só à noite,
naquela nossa verdadeira efeméride, que ficamos lá, fomos os últimos a sair. Eu quis ir de dia e me encantei. Primeiro, eu incentivei a todos que façam o passeio, quem quiser ir de bicicleta, quem quiser fazer uma caminhada. Tem bares para fazer a refeição lá. O nosso próprio 360 graus está aberto. E ao lado, exatamente ao lado do 360 graus, fica, eu vou dizer assim, bancas de 3 ou 4 empresas que administram essas empresas de transportes. Sim. Posso chamar de transportes aquáticos, mas... Náutico. Então, tu adquires por uma empresa ou por outra, tem opções de horário, tem opções de preço, tem desconto para idoso, tem desconto, então, é muito fácil o acesso e eles saem a cada 1 hora, um passeio que demora 1 hora. Já que tu falasse do 360 graus, eu quero dizer para vocês o seguinte... Nessa última noite que eu estive lá, o cisne branco estava completamente iluminado, porque eu acho que eu não sei se tem visitação ou se ali saem passeios também à noite. E eu lembrei que o Luiz Coronel, na noite de ontem, participou de um lindo passeio, de uma linda festa, uma linda comemoração, aliás, na verdade, uma comemoração do aniversário do Newton Belsarena, lá da NAPS, agora que eu me lembrei. Então, fizeram uma festa linda no Cisne Branco, a Eunice, que é a esposa dele, Riba estava recebendo também, e eu soube que o Luiz Coronel estava participando de tudo isso, com toda a sua poesia, é amigo do Newton, foi no aniversário, enfim. Então, eu lembrei que o Cisne Branco também é um lugar lindo, e quando você vai ao 360 graus, você percebe, consegue ver aquilo tudo iluminado, você pode fazer passeios ali ao redor, ou pode conhecer, é mais um atrativo que tem, né? É muito, não, e outra coisa, essas pequenas descobertas vão criando uma espécie de círculo, né, de turismo. Sim, é isso que nós precisamos, né? O Chicão chamou a atenção aqui, pô, a gente não sabe se vender. Não sabe se vender. A gente não sabe se vender. Dona Magda... Vocês observaram uma coisa? Que o seu Chicão está participando muito do nosso programa, inclusive ele está pautando as nossas conversas. É verdade. Estou gravando as conversas. Que é para ver quantos minutos tem cada um e quantos tem eu. Faz muita diferença, Chico. Dona Magda, para ver como tu faz diferença. Depois da Dona Carla trazer vocês dois não estão respeitando. Depois da Dona Carla trouxe para nós o Paulo Selfie diretamente do Egito. Não, vamos fazer um resumão. Nesse programa já teve Guampa. Teve. Já teve porrada. Teve muito. Já teve Paulo Selfie. E agora sabe o que vai ter, Dona Magda? Tá nada sério esse programa. A pauta bomba. Que medo! Qual é a pauta bomba? A pauta bomba é o que o nosso Congresso, que aí não tem nada de brincadeira. Não, mas é sacanagem igual. Falar no Congresso é sacanagem igual que a gente falou aqui. Magda, na calada da noite, esse Congresso que metade foi corrido pelo voto, eles estão aprovando leis de incentivo fiscal não aprovadas no plano de orçamento da União, o que é muito pior, agrava. Eu peguei o valor aqui, Dona Magda. O que eles estão aprovando, além do que já estava previsto, gerará aos cofres públicos 3,5 bilhões de prejuízo ano no orçamento para o novo presidente que está ali. Então, é absurdo o que se faz nesse país. Não, por mais que se faça, não se consegue desestimular ou inibir ou assustar essas pessoas. Eles não têm vergonha na cara. É bem isso. Só definindo assim. Não tem vergonha na cara. O futuro ministro... Eles são o máximo, eles são os melhores, eles são os poderosos, eles podem tudo. Podem tudo. O futuro ministro da Economia está apavorado, evidentemente, ele que vai assumir isso aí, né? Já há um rombo no orçamento. Então, ele pretende, a partir de janeiro, pretendia, né? Imagino que seja, fazer uma redução de 10% nesse orçamento, que agora tem este acréscimo aprovado na calada da noite, que gerará um valor de 3,5 bilhões. Esses são os incentivos fiscais que já estavam na legislação para a região norte, nordeste e centro-oeste, mas, insisto, este acréscimo não havia previsão em lugar nenhum, talvez vá parar na justiça esse valor aí. E só para a gente perder tempo. Fala, Gustavo Vitorino. Eu queria aqui mandar um abraço. Eu recebi uma informação hoje muito bacana do Complexo Libertar de Saúde Mental. É um complexo de psicólogos, médicos, atendentes que tratam pessoas dependentes químicos. É voltado exclusivamente a pessoas que têm distúrbios mentais dependentes químicos. Eles recebem, internam, tratam essas pessoas. Eles abriram uma unidade agora com mais de 100 leitos, mais de 100 acomodações
em Canoas. Quero mandar um abraço para essas pessoas, para esses profissionais, porque o que vocês fazem transcende o profissional, tem um componente social muito forte. Então, quero mandar meu abraço a vocês, pessoal do Complexo Libertar Saúde Mental lá de Canoas. Um grande abraço e parabéns pela iniciativa. Já sei para onde mandar vocês quando vocês estiverem incomodando muito. Se vocês vierem aqui, leva todo mundo. Leva todo mundo, não tem programa. Vai dar o quê? Até a produtora vai, Cano. Não, como é que dizem em inglês? Também, tudo é doidão aqui. Camisa de força, geral. Que isso? Que é isso? Dona Magda. Pois não, senhor Marne. Um juiz federal dos Estados Unidos determinou que a senhora Stormy Daniels... Eu achei que era eu. Eu também, dona Magda. Que a senhora diz, mas eu sou muito famosa. Eu já estava em pânico, dona Magda. Eu já achava que eu estava envolvida no escândalo do Trump. Ela é uma stripper. Ela é uma atriz pornô. O Gilson Anderson mandou uma mensagem aqui. Na hora de escolher os momentos do ano do Atualidade, certamente o pau de selfie da casa. É verdade. Essa senhora... Que não é a dona Magda, felizmente. Que de bons costumes, é uma moça de bons costumes, de filmes pornôs e tal, ajuizou uma ação contra o presidente dos Estados Unidos. E aí foi julgada improcedente a ação e ela vai ter que pagar de sucumbência, que é a palavrinha que estávamos conversando antes do programa, em torno de $300 mil. Ela vai ter que pagar em função desta ação, porque ela teve um relacionamento com ele, ela assinou um termo de confidencialidade, etc. Bom, o que acontece? Ela mantém outro processo aberto contra o presidente sobre a nulidade desse acordo, que assinou para se manter em silêncio. A ação que foi desconsiderada se refere a um tweet de Trump depois que Daniels divulgou um retrato falado de um suposto homem que teria ameaçado ela em Las Vegas. Então, só aí, essa moça vai ter que pagar em torno de $300 mil aos advogados, a título de sucumbência aos advogados do presidente Trump. E ela deverá perder, pelo que eu suponho, também esta ação contra o presidente dos Estados Unidos. Agora, ele está com medo justamente porque é muito escândalo um atrás do outro. Sim, mas não tem um advogado dele que disse que é isso que tu estava falando, que ele pagou as mulheres? Sim, ele tinha um relacionamento, ele convidava, passava o final de semana num dos hotéis dele, né, etc, campo de golfe e tal, como teve um negócio com uma empregada dele que disse que não recebeu os dinheiros, uma coisa ridícula. Mas o presidente não estava sobre o manto do matrimônio? Estava sobre o presidente sempre Você que está sobre o manto do matrimônio. Não, mas eu não prevarico, né? Tem quem está sob... Não, mas para aí um pouquinho. Mas presta atenção, mas vamos combinar que o português, assim, ó, tem aquele que está sob e o que está sobre. O que está sobre vale tudo, só não vale dançar homem com homem nem mulher com mulher. Insisto que é matéria que não às vezes vale, né? Também. Atualmente vale. A senhora, dona Carla, a senhora cometeu uma injustiça com o Sinatra. Opa. O Sinatra, enquanto estava sob o manto do matrimônio, usando o seu termo, foi fiel. Com a dona Eva Gardner, foi absolutamente fiel. Como tu tem certeza disso? Ele escreveu na sua biografia? Ele disse isso. Ok. Mesmo porque as relações eram... O jogo de Deus psicografou. As relações eram constantes durante o dia, ele não tinha condições físicas. Ai, Mano Marcelo. Mas ela essas tuas amizades. Ela com 1000 mulheres. Olha, ela era incansável. Então, ela era incansável. De Porto Alegre. Seu Mário ficou com 1000 mulheres e não conta em Porto Alegre. Não conta, nenhuma ele conta. Agora tu vê. Porque ele não lembra. Só que ele ia pra todos os lados também, dependendo do rolo, ele ia pra cá, pra lá. Atenção. Ficava saciado com a mulher, que era muitas vezes. E ela era incansável. Era incansável. Ela era incansável. Tá bom, são coisas. Louça pra lavar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Traindo o marido, que coisa feia. A Sônia Regina diz assim, muito bom, estou chorando de rir. O nosso outro telespectador, o Everton, amiga, pelo amor de Deus, você quer nos matar de susto com esse pau de céu? Não, mas todo mundo ficou, meu coração disparou. A Elizabeth, ui, que pau é esse? Não, muito divertido. Que barbaridade. Programa maravilhoso, eu amo todos vocês. Gostei do cabelo, Carla, diferente. Tá fazendo sucesso, meu cabelo só amassei. Dona Carla, eu com todo o comedimento que tenho... Como é que é comedimento? Comedimento. Comedimento. Quase tirei a TV do ar. Eu esperei que alguém o fizesse para repercutir, para que eu não fosse mal visto. Mas eu quero me somar às homenagens. Ficou muito bonito o cabelo da Carla. Ela, na verdade, mudou o estilo de usar o cabelo. Mais jovial. Eu lavei o cabelo. Isso já é uma coisa boa. Porque assim, eu achei assim que até amanhã não ia dar, entendeu? Pra ficar com o cabelo da escova. Então eu lavei.
E aí eu pedi pra Débora, do Mamãe, que eu não tinha tempo. Eu fui na apresentação da Alicia, que se formou na educação infantil. E tô de branco hoje, coisa mais linda. Foi emocionante. E aí eu disse, Débora, eu tô sem tempo de fazer a escova, vamos colocar um produto, depois eu vou trazer o nome, porque é bem legal. É esse produto que dá um ar de que saiu da praia. Tá desalinhada, eu quero saber também. Ele tem sal, é uma água com sal dessas cheia de tecnologia e tal, que daí só coloca e aí não parece tem meleca que saiu alguma. Vitorina, ficou bem legal. Agora tem o seguinte, gente. Presta atenção no serviço aqui. A Carla tem um cabelo maravilhoso. É verdade. Ela lava a cabeça, entrega pra Deus e fica bárbara. Então, assim, não deve ser todos os cabelos que ficam bem, assim. Tem que ter. Tem que ter cabelo bonito, só. Ela tem um visual software. É um visual surfista. A cara lembra muito Silveira. Mas ela curte, né? Os vestidos compridos. Eu, em relação à dona Carla, vou manter o silêncio. Tá ótimo. Olha aqui, ó, nesse sábado é o baile de Natal lá do Gondoleiros, hein? Não, mas que horror, tá convidando todo mundo. É o lance baile de Natal do Gondoleiros. Ué, tu não fala nos teus troços aí, eu tô falando dos meus. Eu acho legal, mas você Mas baile de Natal do Gondoleiros. Eu disse que sobre a dona Carla, eu me reservava o direito de só falar em juízo. Eu não tô entendendo. Eu quero te avisar o seguinte, que é um lance. É um lance? Ponto. Se ele visse o tamanho do... Vamos lá. Vamos lá. Se ele visse o tamanho do... Não, só o tamanho do Guilherme, não, mas a caminhonete do Guilherme que ele tem. Não. E a grana, tem um problema. E que ele não vai fazer uma consulta oftalmológica. Eu acho que o oftalmologista não te recomenda. Tu vai lá e ele vai fazer assim, ó, ele vai errar o laser aquele. Como é que é o nome do Guilherme. Doutor Guilherme, a exemplo do Chicão, deve se sentir extremamente envaidecido aos elogios que estamos fazendo da dona Carla. É verdade. É um político, né? Vamos lá. Meu amigo Toninho, você vê que eu tentei. Nosso amigo Toninho. Temos que falar do Toninho. Peraí. Então, sábado, baile de Natal do Gondoleiros. Com a nossa presença. Todo mundo convidado. O senhor vai? A dona Magda dessa vez vai. A dona Magda dessa vez não escapa. Pode ser que eu tenha que ser carregada, porque eu tenho churrasco ao meio-dia, mas vamos. A bancada da atualidade vai botar uma mesa lá, nós vamos fazer uma mesa lá com a dona Magda. Da verdade, todos convidados. Bem da verdade, o Toninho sempre coloca uma mesa para a bancada da atualidade. Eu vou, sábado eu vou. Frente à pista, estão todos... e ele diz todos convidados, viu? Toninho, tô lá. Todos convidados, inclusive o Marne Barcelos, que conta a lenda que foi um dos grandes bailarinos da noite. Mas o Marne vai pra dançar comigo, Marne, eu não tenho com quem dançar. Ele tem foto dentro dos gondoleiros até hoje pelo seu... O novo nome do senhor Ruschel, Vasilinovski. Eu já falo, tô chamando, tô falando. Sabia que o Marne cobrava das mulheres pra sair? Ele te defende. Ele vai cobrar pra dançar. Se o Marne for lá e cobrar 10 pila por uma dança... Ele está elogiando. Compra uma cobertura. João Golô? O que é isso? João Golô. Não. Estão muito engraçadinhas hoje. Estão muito engraçadinho. Aquele novo executivo que assumiu na empresa, bancou engraçadinho, desceu com os outros diretores para olhar. Olhou todo mundo trabalhando, queria mostrar força. Viu um rapaz encostado assim, foi lá e disse, escuta aqui, ô menino, quanto é que você ganha por mês? Ele, mais ou menos uns R$1.000. Ele meteu a mão no bolso, se exibindo, tirou R$1.000. Toma, senhor, por favor, vá embora e nunca mais apareça nessa empresa. O rapaz foi embora. Ele virou para os outros, daí, agora vai ser assim. Quem era esse rapaz? Qual era a função dele? Era o entregador de pizza que estava esperando o troço. Muito bom! Mas ele faz. Vamos criar um quadro agora. Mas ele faz. Vamos deixar a Ana falar alguma coisa importante, interessante, culta, porque coitada da Ana, ela vai pedir insalubridade. Tirada do meu lado, foi a Ana vai pedir insalubridade. Que a doutora Roberta não está do lado do Ruxo, ele vem reclamar. Ontem tu não reclamou. Chegou. Ana, o Ruxo tá mal intencionado. Ana, por favor. Não tá. Ele tá sempre mal intencionado. Falou? Eu pedi horário com a presidência da casa e não me deram. E ela não, nem nunca vou te dar. Não, me pedi horário, mas não me deram. Vamos lá, deixem a Ana falar. Deixem a Ana falar, por favor. Bom, então, trazendo um pouco de seriedade ao programa. Como assim? Não, porque já teve pau de selfie, já teve traição. Eu tenho medo do que tu tá trazendo depois do pau de selfie, traição, guampa, não sei o quê. Só trouxe a pauta bomba.
Vamos trazer, então, a questão do Bolsonaro, que polemizou bastante hoje nas redes sociais. Ele fez uma aparição na inauguração do novo Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e ele surpreendeu a todos, porque mesmo com uma bolsa de colostomia, na questão médica, ele acabou atirando, fez flexões, correu e aquela coisa, né? Ainda está pela orientação dos médicos que não deveria passar um pouco dos limites, mas só que ele, com intento, também já participou dos Agulhas Negras, também almoçou na manhã desta quarta-feira com seus ex-colegas. Ele surpreendeu muito nas redes sociais, porque o seu filho acabou postando vídeos que viralizaram de uma forma não muito positiva, viu, Magda? Do Bolsonaro para o Lazier, mas também um assunto que repercutiu muito nas redes sociais e tudo mais. O Lazier Martins confessou que usou o dinheiro do Senado, da cota parlamentar, para viajar até o Rio de Janeiro para a formatura da filha, dia 15 de novembro. Agora? É. E aí ele disse que é muito mais barato do que viajar para o Rio Grande do Sul e ir para o Rio de Janeiro, mas não se justifica. Por quê? Porque a cota parlamentar é usada para viajar para a sua base e não para viajar para a formatura ou aniversário ou qualquer outra justificativa. Então pegou mal, as pessoas estão reclamando disso, porque não é só ele, não foi só ele, mas ele é o nosso. Não, é que assim, todos fazem, mas ele sempre criticou. É a mesma coisa, a Ana Amélia, né? A Ana Amélia, todos fazem, ela não. Dona Magda, e ela não faz mesmo, né? Não fez. Martins, ele cometeu um estelionato político. Por quê? Porque eu votei nele, acreditar naqueles discursos dele no Jornal do Almoço, moral, babá. Empregou gente aqui, gente ali, nepotismo, gastou 140 mil reais, vejam só, o preço de um apartamento para reformar o gabinete dele lá em Brasília. Quando ele esteve aqui na Pampa, eu perguntei para ele, ele disse para mim, estava detonado, papapá, tinha que reformar. Agora vai para o Rio de Janeiro usando a passagem que nós aqui pagamos, nós que temos uma pindaíba total nesse país e eles ganhando tudo. Esse Lazier um mequetrefe. É isso que eu digo. Eu tenho atitude. Eu digo, isso aí é coisa de senador mequetrefe. Pode dizer tudo. É que tem que mudar essa cultura. Não, óbvio, né? Óbvio. E assim, ó, e assim, por que veja que os nossos políticos são sempre muito respeitados e muito bem cotados no Senado ou na Câmara. Vide o Marcel Van Hatten agora, né, que Paulo Guedes foi conversar com ele, Paulo Guedes sabe tudo sobre ele, tem uma profunda admiração, acho que está meio na volta ali, mas eu pediria uma gentileza, tanto ao governador quanto ao presidente da República, não tirem os nossos políticos dos seus lugares na Câmara e no Senado, por mais que eles sejam bons. Nós precisamos de pessoas que tenham a intenção de mudar o que está errado nesses dois lugares. Se tirarem, botarem no ministério, vão ficar só aquela, sabe? Vamos dividir os delicados? Vitorino, esse caso do Lazier Martins, que ele mesmo diz, se isso é nos Estados Unidos, o cara não tem que renunciar? Não, lá eles fazem pior. Lá o recebimento é em dinheiro. Mas, honestamente, esse caso do Lazier eu não vou amplificar, mas tem uma coisa acontecendo muito séria. Nesse super ministério comandado pelo Paulo Guedes. Hoje a coisa explodiu porque vieram a público, teve entrevistas, teve nota oficial de sindicato, enfim. Os auditores fiscais da Receita Federal e os procuradores da Receita Federal estão em pé de guerra, porque eles querem que seja nomeado alguém da área. Os procuradores querem que seja nomeado um procurador como chefe da Procuradoria da Receita Federal e os auditores querem que seja nomeado um auditor para cuidar da auditoria, os fiscais da Receita Federal, né? Num primeiro momento, eu pensei assim, eu digo, pô, essa gente tem razão, eles querem um técnico, né? Um técnico para comandar a coisa e tal. Depois eu comecei a ver a repercussão e a forma como a coisa foi tratada via sindicato. Aí eu digo, não, tem gato morto nessa história. E cheguei à seguinte conclusão. Esses segmentos, quando eu falo em corporações, eu pego esses segmentos também como exemplo. Esses segmentos passaram a achar que eles são donos da máquina pública, desse segmento público. A Procuradoria da Receita Federal não é dos procuradores. Os fiscais da Receita Federal não são donos da fiscalização da Receita Federal. Esses são órgãos
membros, engrenagens de uma máquina pública que pertencem à cidadania. A cidadania que escolhe os seus representantes, que por sua vez delegam poderes. Portanto, não pode sindicato e corporação se julgar dono de segmentos da máquina pública. Ou bota quem a gente quer, ou então nós vamos fazer greve. Que isso? Porque a ameaça é de greve, de paralisar a máquina pública, os processos, paralisar a fiscalização da Receita Federal, paralisar as aduanas, paralisar aeroportos, enfim, se não botar quem eles querem ou quem eles aprovarem. E aí eu acho errado. É uma inversão absoluta de autoridade e mais uma demonstração daquilo que eu tenho dito. As corporações se adonaram da máquina pública de tal forma que hoje elas são donas desses segmentos. Hoje não cuidam, elas se adonaram desses segmentos. Eu estou falando de profissionais que ganham acima de 30 mil reais, que têm uma série de vantagens, de benefícios e se aposentam com esse salário maravilhoso, que é reajustado de acordo com o reajuste dos funcionários que estiverem na ativa. Então, assim, quando eu tenho chamado a atenção aqui, é exatamente por conta de acontecimentos e fatos como esse que trazem luz a um tema que nós precisamos enfrentar de frente. O senhor me permite? Amanhã, dia 13, 50 anos do ato institucional número 5. Hoje, desculpem, hoje é dia 13. Sim, já. Exatamente. Hoje, 50 anos do ato institucional número 5, que foi assinado pelo presidente Arthur da Costa e Silva. O locutor que leu isso foi um amigo meu, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, chamado Alberto Cury. E a voz sonora do Alberto Cury me vem à cabeça exatamente há 50 anos, quando ele vai ao microfone da Agência Nacional e lê o ato. Acabando com tudo, com isso que o senhor falou. Com tudo isso, com as determinações oriundas do ministro e principalmente do presidente, acabando com todos os direitos constitucionais. Então, parece que as pessoas estão pedindo isso. Aí ameaça, greve, não tem mais aduana, como o Vitorino disse, não tem nada mais. Então, eu quero lembrar as pessoas que hoje, 50 anos do ato institucional número 5, eu recordo bem, se você não sabe que foi o ato institucional número 5, entre agora na internet e leia na íntegra tudo aquilo que foi dito. Começou ali um momento de horror e de terror. E o único que foi contra isso foi o vice-presidente Pedro Aleixo, que era um civil e que disse: presidente, não assine isso. E ele, Arthur da Costa e Silva, disse o seguinte: só espero que o Aleixo não tenha razão. Olha, uma das coisas que chama a atenção quando se discute sobre essa coisa do fracionamento da máquina pública e da apropriação pelas corporações, está, por exemplo, um discurso hoje feito pelo vice-presidente da Câmara Federal, que se candidatou ao presidente da Câmara. Sabe qual é a plataforma dele? Aumento de salário para os deputados. Para conseguir se eleger. Olha o que diz a Loiva. Ampliação de verba de gabinete, aumento de salário. A Loiva de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Boa noite, Carla. E se houvesse uma lei onde, quando o novo presidente fosse eleito, o atual não poderia mais assinar nenhuma lei? Em 2 meses, eles assinaram tudo que não deveriam ter assinado. Teria que alterar a Constituição, porque estaria encurtando o mandato da pessoa. Porque a Constituição eu quero dar sequência a uma notícia que trouxe, por favor, que é a negociação do DEM para a presidência da Câmara com o partido do futuro presidente. Esse assunto ele continua na pauta. Na terça, ontem à noite, houve o inverso. O Rodrigo Maia buscou uma aproximação com o PSL. Está tentando uma aproximação. Hoje, enquanto estamos aqui, está acontecendo um jantar em Brasília com 52 deputados eleitos pelo PSL agora para a futura gestão, junto com o Rodrigo Maia. O que ele quer? Ele quer, se ele não conseguir, inclusive está a presença a Joyce, a deputada Joyce. Se ele quer... Se ele não conseguir, não é a joia da coroa, né? Se ele não conseguir o apoio, ele quer conseguir a isenção, que o presidente não participe do pleito e ele possa, então, trazer essa condição de que o PSL ficaria fora, não se envolveria politicamente na decisão. Mas o PSL surgiu um nome, a Carla tinha me perguntado ontem, fui atrás dos nomes, dona Carla. Sim. O João de Campos, do PRB de Goiás, seria um nome que o PSL vê com bons olhos, mas já existem 6 candidatos
pessoas que começam a se lançar para trabalhar. E, paralelo a isso, começou também a briga pela presidência, onde o mais forte candidato é o Renan Calheiros, que botou em presidência do Senado. Aí, isso. Começou agora, paralelamente, também a presidência do Senado, onde o mais forte é o Renan Calheiros, mas também já o PSL já indicou, já começou a trabalhar com nomes. Anotei os 2 nomes. Eles trabalham com o nome de Espiridião Amin e o que foi candidato a presidente, o Álvaro Dias, como pessoas que teriam porte para ser tamanho para ser presidente. Álvaro Dias, do eu Senado. concordo. O Renan Calheiros tem um discurso muito forte. Ele protege os senadores das lambanças lá. Ele não deixa passar nada na presidência. Daí o porquê que ele não... Ele é votado. Daí por que ele é votado. E outra coisa, os próprios ministros do STF tratam o seu Renan Calheiros como sua excelência, sabe por quê? Porque todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF ficaram na gaveta do Renan Calheiros. Então, assim, tem pedido de impeachment do Gilmar Mendes, pedido de impeachment do Lewandowski, do Toffoli. Ele engavetou. Não, o presidente não querendo não anda, né? Ele engavetou. Ontem eu discursei sobre a importância de uma presidente de Câmara e presidente do Senado. E o Renan Calheiros, junte-se a isso, tem um outro discurso, um discurso nordestino. Então, o que acontece? Aquela fragmentação de pequenos estados que tem o Nordeste, ele consegue arrecadar os votos de todo mundo, senadores de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Piauí, lá ele é hegemônico. Então é muito difícil vencer o Renan Calheiros por causa disso. O Senado se tornou um feudo muito perigoso contra o Brasil, contra a cidadania. E é um feudo contra a Lava Jato. Vamos deixar bem claro, tudo que o Senado puder fazer contra a Lava Jato, vai fazer. Então, assim, vai ser preciso muita força para reverter isso. E esse caso se torna ainda mais grave a partir do momento que a certeza que o Renan Calheiros voltando para o Senado, ele vai ser uma espécie de, digamos assim, de fiel da balança. Porque o Renan Calheiros, sabe, ele não tem ideologia, ele tem preço, né? Preço político. Ele negocia preço político. Então, quando o neto Antônio Carlos Magalhães teve lá hoje à tarde, nessa reunião com a bancada do PSL, ele saiu e disse, olha, o DEM está pensando e é possível o apoio ao Bolsonaro. Aí eu parei e digo, para aí, o DEM tem 3 ministros. O DEM tem 3 ministros. O Onix, a ministra essa dos Direitos Humanos, e mais um advogado aqui. Para aí, tem 3 ministros do DEM. Ainda vai pensar? Depois eu lembrei que a promessa de campanha do Bolsonaro era nomear técnicos. Então ele não conversa com partidos. Agora que estão conversando com partidos, a base aliada. Ele entra em contato direto. O seu Onix foi e apoiou contra a decisão do DEM. É verdade. Eu lembro que o DEM na eleição ficou ao lado do Alckmin. Exatamente. Então, assim, ele vai e pega o técnico, eu não quero saber de que partido é. Esse aqui é técnico, eu venho e trago o ministério. É o correto. Só que o DEM não olhou para trás, não se deu conta que a proximidade ideológica do DEM com o PSL é muito grande. E o DEM apoiar agora seria uma questão até de suporte ao novo governo. Mas não. O neto Antônio Carlos Magalhães disse, vamos pensar, vamos ver. Isso já com 3 ministros nomeados. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Estão esperando a proposta. Não, eu quando faz forfé, entendi. Eu só estou dizendo que esse assunto está linkado de novo com a presidência do Rodrigo Maia, do DEM, que está esperando exatamente este apoio para fazer o anúncio oficial. Ele quer o apoio do PSL para se eleger. Gente, Chicão Tovani. Não, quando o Mário falou do AI-5 e o Vitorino veio falando de todas essas coisas horrorosas que acontecem no Brasil, e quando o Russo falou na calada da noite, qual seria a melhor solução do Brasil? Um AI-5 meio reformado. Aí não teria esse problema. Não teria Renan Calheiros. É de uma doçura, não teria nenhum problema, querida. Porque nós não somos um povo culto a tal nível para ter esse banho de democracia. Tem que ser um modelo meio chinês. É uma coisa... A democracia é econômica. A política não pode ser democrática. A política tem que ser dura com esse descalabro. Eu ouço falar de Renan Calheiros desde a época do Collor de Mello. Não, e é uma coisa assim, não. Esse cara já é para estar preso. Não, o cara
invencível. É assim, ó, ele tá amarrado naquele lugar. Não sai, entra sarnenta, todo mundo lidera Madrid. Mani, embora tu estejas concordando com essa heresia que eu ouço aí, mas tu tem a frase, como é que se diz? A pior democracia ainda é melhor. Não, essa frase que os comunistas Como é que é a frase? Só me socorre com a frase. Me empresta a frase. É melhor que a ditadura. Não, eu estou pedindo a frase, eu estou pedindo a frase. A democracia não é o melhor regime, mas é o melhor que todos que temos por aí. É. Obrigado, Senhor Mário Barcelos, já que o senhor falou... Agora ele estivesse concordando com a bancada. Já, por favor, esclareça. O Chicão falou algo similar e tal, só lembrando que o ato institucional número 5 não existe mais. Sim. O ato institucional não existe mais. A Constituição de 88, acabou, a Constituição Federal acabou com esse ato discricionário da presidência. Muito bem, mas não acabamos com os aniversariantes do seu Mário Barcelos. O meu segredo é nunca ter deixado de ser criança. Mas o quê? Albert Einstein. Viu? Tem a frase. Sabia. Edvard Munch é um grande pintor norueguês que produziu um quadro famosíssimo chamado O Grito. Todo mundo conhece. Silvio Santos, já falei, Inês, já falei no Sinatra. Miguel de la Madrid, um político mexicano que chegou à presidência daquele grande país chamado Estados Unidos Mexicanos. Arnaldo Jabor, completando hoje 78 anos, um texto maravilhoso, uma opinião contundente. Pode não concordar com o que ele diz, eu gosto muito dele. Agora, que ele tem uma opinião contundente, é um grande diretor de cinema, eu sou fã do Arnaldo Jabor. Muito inteligente. E ela? Um dia, eu passando... Como ela? Calma, e ela? Uma tarde em Copacabana, por Copacabana. Passa uma tarde em Copacabana, não Itapuã. Aí já é Salvador. Bom, aí eu caminhando, eu conheço aquela moça que vem passando, aquela senhora que vem passando, era a Dionne Warwick, caminhando em Copacabana. Aí eu me atrevi a dar uma boa tarde, a cumprimentá-la, ela riu e tal, alguns seguranças. Mas ela entendeu o que tu disse ou tu falaste inglês? Porque inglês? Mas eu não tem a língua universal das mãos. Levei medo, porque esse programa hoje tá pesado. Mas o Mário tá em grande fase, né? Deve estar com uma coisinha. Engatilhado na casa dele. Tem coisa esperando na cama. No sofá, de Baby Doll. Vitorino, Wagner Tiso de aniversário hoje. Esse não é um grande, esse é bom, mineiro maravilhoso, um cara espetacular. E um amigo pessoal, viu? Eu sei, por isso que eu perguntei. Igual o... Como é que é? O Rei da Galinha dos outros. O Elton John é colega. O Emerson Fittipaldi. Que isso? Não, o bondoso Mário. Eu vou deixar claro que essa camisa salmão, essa camisa é camisa salmão ou é pesco? É salmão. Emerson Fittipaldi é importante para mim. 72 anos, eu gostaria porque eu entrevistei ele no Dado Bia, ele não esqueceu, eu mandei uma cópia da entrevista para ele, quando ele lançou Fittipaldi Collection, uma coleção de relógios com a Tex, com o nome dele, mandou um para mim. Muito bem. O Guel Arraes, que é filho do... O Guel? Guel Arraes, o Guel Arraes, que é o filho do Miguel Arraes, o ex-governador, né, e diretor, né? Bom, eu tenho que terminar aqui rapidamente. Jennifer Não, tem muito tempo, fala. Americana, a Adriana Alves... 1h30 da manhã, tem prazo. Parou? Adriana Alves, atriz brasileira. O senhor me atrapalhou agora. Quando é pra ficar até altas horas na rua, por outros motivos, o senhor fica leve de fagueiro. Aqui o senhor tem um salário milionário, tem que ficar até o final. Eu tô muito sentindo. É que eu tenho medo de termina os aniversários. Vai crespar os cabelos. Sereno encrespa os cabelos. Dona Magni crocitou ao meu ouvido. Não dá pra ficar crocitando. Jamais crocitaria o teu. Não dá, vamos parar de crocitar no ouvido do Mário. E eu fui o que disse que reconheci que o Mário está em grande fase. Foi o primeiro a reconhecer. É porque o senhor sabe quando a pessoa está em grande fase. Agora, o senhor está com saudade da doutora Roberta, né? Quero saudade da doutora Roberta. Que hoje não está. Não, se querem botar em confusão, é sempre o meu. Eu quero saudar o Roberto, que hoje não está conosco aqui. Esperamos amanhã estar contando com o que aconteceu com o Roberto? Absolutamente nada. Ela tinha um compromisso pessoal, particular, como tu tem. E o Rocha não sabe? O Rocha sabe tudo. Mas por que ele não saberia, não? Ele sabe tudo. Não. Eu sei, porque ela mandou um WhatsApp pra mim, mas eu não sou tão autorizada a falar nada. Eu também não. Mas eu posso falar o seguinte: Oprah Winfrey retirou uma entrevista que ela fez com João de Deus de seu canal do YouTube. No ano de 2012, ela fez uma entrevista com ele, bacana, entrevista mesmo, sabe? Com ele no quintal da casa dele.
dele, enfim. E agora, depois de todas essas acusações, ela definitivamente tirou tudo que ela tinha de entrevista, coisas todas, porque está apavorada e solidária como é a todas as mulheres. Vamos chegando ao final de mais uma Atualidades Pampa. Vamos para casa? Nós vamos para casa. Você já deve estar em casa, eu espero. Durmam bem, tenham bons sonhos. Até amanhã, depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.